Oi, tudo bom, Mari? Olá, Ti, tudo bem? Tudo, querido, e você? Bem, obrigada. Muita gente Boa boa noite. aí, viu? Tô vendo, muita gente entrando. É, muita gente aí que foi sua aluna também, do Uhum. Instituto. Até minha mãe está assistindo essa live. Que bom! Tem um amigo meu lá que está dizendo que não está passando. Ruth já está a postos. Olha aí, Que boa noite. bom! Olha aí, Marilu, Como é que está a chegou. iluminação? Tá Como é que está a bem? iluminação? Eu tenho uma nova iluminação aqui. Eu acho que eu Eu te acho que tá mostrei, né? bem. Tá bem, gente, a iluminação aqui tá legal, né? Acho que aí É. também. A Márcia chegando. Muito bem, gente. Bom, então vamos nós, né? Eu vou aqui aquecer um Deixa eu pouquinho só enquanto a tomar uma Marilu coisinha aqui. se Só organiza. Boa salvou para deixar. noite, Marilu. Aí a mamãe mandando boa Boa noite para noite, pessoal. você. Aí a minha mãe dizendo, você é muito querida, e é mesmo. É um prazer ter a tua Bom, mãe aqui, que eu ainda não conheço pessoalmente, né? pois é, vai conhecer. Gente, a live Chegaremos de lá. hoje, para mim, é uma live bem interessante, né? Então, assim, é de um tema, como todos os outros temas que a gente tem tido, né? Lives na área de orientação profissional e carreira durante esses meses, né? Que eu estou aqui também sempre procuro trazer alguma coisa. Então, assim, o nome da nossa live, eu não coloquei aqui porque eu ainda não aprendi. Nas próximas eu vou tentar colocar, mas ela é expansão e limites no abordar a orientação profissional, adequar é preciso, tá? Então, eu acho do tema muito instigante, né? E eu queria aqui dar boa noite, agradecer a todo mundo presente aqui, tá? Dizer para vocês assim, vou falar um pouquinho da Marilu e ela pode depois complementar, tá? Marilu, é sempre muito bom estar com você em lives, viu? Porque sempre eu digo que eu fico muito calada, porque a vontade de aprender com você é muito grande, né? Então eu sempre fico muito quieta, escutando, né? O que você tem para Mas a aprender. intenção não é falar, tá? Muito pelo contrário. É compartilharmos, né? Todos. Pronto. Eu vou pedir o teu microfone, tu tenta chegar pertinho aí para ele não ficar falhando o som, tá? O Então meu? vamos lá. Com toda vez que você se distancia, ele falha, pode falhar um pouquinho. Mas E tá melhor agora? agora. Ficou ótimo. Ficou bom. É que eu vou ficar Bom, aqui, tá? pronto. Uhum. Então, a Marilu, gente, muitos de vocês conhecem, né? Quem foi aluno dela do Instituto C, mas eu vou apresentar um pouquinho a ela, né? Então, a Marilu, ela é diretora do Instituto do Ser, que ela pode falar mais um pouquinho do Instituto C, o que é o Instituto C, né, para vocês. Mas ela também é uma idealizadora do Instituto desde 93, né? Que ela é essa idealizadora e hoje ela é diretora do Instituto C, sócia fundadora, né? E ela é coordenadora do curso de formação de orientação profissional e também ela é sócia fundadora da BOP, né? Que é a Associação Brasileira de Orientação Profissional. Então, eu acho que ela pode falar um pouquinho mais para vocês dessas passagens dela, né? Assim, no Instituto, que ela ainda faz parte, na BOP, né? Que eu acho que é uma grande referência para nós que trabalhamos na área, tá? Então, Mari foi minha professora no curso de formação. Hoje eu digo que nós somos grandes amigas, é uma pessoa assim. Às vezes a minha mãe vai escutar isso aí, às vezes eu digo que ela é um pouco de mãe, eu sou um pouco de filha, né? A gente já falou É. um pouco isso também, né? Então, seja Uhum. bem-vinda, né? E se você quiser complementar, falar um pouquinho do que eu acabei de te dizer na apresentação, fique à vontade. Tá certo, Roberta, muito obrigada. Eu até dispenso um pouco esse tempo com a apresentação, né, pessoal? Mas tem pessoas aqui que não me conhecem, mas vou ser bem sucinta, né, para nós podermos aproveitar com a nossa temática de hoje. Na verdade, inclusive, tem a ver com a temática de hoje, né? Porque eu acredito que, assim, eu sou uma pessoa um pouco desbravadora, né? Arrisco, vou atrás das coisas, né? E isso veio desde a BOP, que eu digo assim sempre, eu tenho dois filhos gêmeos, um moço e uma moça, e a BOP é minha terceira filha.
né? Porque há 27 anos, exatamente quando o Instituto foi fundado, a ABOP também foi. Por uma inquietação muito grande de estar muito sozinha, me sentir muito sozinha nessa área, né? E consegui, então, em fazendo um curso de especialização em orientação profissional em São Paulo, eu consegui chegar no nome de uma pessoa da Federal do Rio Grande do Sul, que é a Maria Célia Lassance, e nós, então, nos unimos no mesmo desejo, né, de fundar uma associação, ou seja, de compartilhar essa área do conhecimento com pessoas, né, do nosso país. E foi muito interessante porque todas as pessoas que se aproximaram também se sentiam sozinhas desde aquela época. E aí, em 1993, inclusive, isso é uma passagem muito interessante, porque a história da gente está sempre compartilhada com a vida pessoal. Quando meu pai faleceu, no velório do meu pai, a Maria Célia foi, e nós, numa horinha lá, tomando um café, né, ela disse assim para mim: Marilu, todo esse nosso plano que nós estamos fazendo aí para fundar uma associação, vamos trazer isso para Porto Alegre, que a gente tem mais... Não vamos deixar isso em São Paulo, que São Paulo é muito grande, né? Vamos fazer isso por Porto Alegre. E foi o que aconteceu. Nós fizemos o primeiro simpósio de orientação vocacional e ocupacional em Porto Alegre, num hotel muito bonito, foi o nosso evento, e ali fundamos a BOP, né? Então, eu assumi a primeira diretoria e em 1995 eu já realizei o segundo congresso, que foi em São Paulo, aí sim, com mais de 300 pessoas, trouxe o presidente da Associação Internacional, enfim. E então é uma filha, né? Porque, obviamente, uma associação não é de uma pessoa, ela é nem de duas, nem de três, ela é de todos. E assim eu tenho procedido, e assim a BOP está se desenvolvendo, eu tenho muito a agradecer dentro desse quadro de história a pessoas que têm também se colocado muito bem no sentido de desenvolver essa associação, né? Então é isso, o espírito empreendedor está aí. Hoje eu acho que seria chamado assim. O Instituto do Ser, na verdade, foi quem fundou a BOP, porque o Instituto, ele foi, digamos assim, o nome institucional, né, que fundou essa associação. Então isso é muito bom, essa altura da vida, né, poder ver uma história assim. E acho que tem muito a ver com a nossa temática de hoje, né, Roberta? Tem, até porque, gente, assim, eu como professora da universidade, professora do Instituto SER, né, em que nós formamos pessoas para trabalhar na área, eu sou muito inquieta por natureza, e sou uma pessoa muito de me questionar e de me preocupar com as pessoas que nós estamos formando. E a Marilu, nos módulos dela da formação, e ela também, né, ela também convida muito a gente a pensar e a refletir. E o nosso compromisso no nosso atuar, na nossa prática, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Até porque nós estamos falando de ciência, né? Assim, então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai começar um pouquinho assim no início, né? Assim, a nossa conversa aqui. E no início, para mim, assim, fala um pouquinho, Marilu, como surgiu assim a orientação profissional, né? Historicamente, essas mudanças que atravessaram a orientação profissional até aqui. Você pode compartilhar com a gente que você acha interessante colocar. Certo, pessoal. Eu acho assim, inclusive eu sou a responsável no curso para trazer essa história, desculpem, da orientação profissional, porque nós temos que nos apropriar da área à qual nós estamos dedicados, né? Então, essa apropriação, ela faz toda a diferença quando nós vamos nos constituir como orientadores profissionais ou nos constituir como qualquer profissional, né? Nós precisamos ter uma noção de tudo que acontece, nós precisamos acompanhar tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, para nós entendermos bem qual é essa proposta. E na orientação profissional, Roberto, é muito simples, né? O Brasil é muito atípico nessa questão, porque nós tivemos aqui uma influência muito grande da psicologia clínica e na figura, né, do Rodolfo Bohoslavski, que foi quem trouxe essa, digamos, essa compreensão para cá, a partir de um convite da professora Maria Margarida de Carvalho da USP, né? Ele veio pelo exílio, como exilado na ditadura militar, que na Argentina ela foi muito mais dura do que aqui, embora que tenha sido muito dura também. E ele, então, veio como exilado e fez um trabalho lindíssimo na USP, com a professora Maria Margarida, de orientação profissional, orientação vocacional, abordagem clínica, que inclusive é o livro dele, né? Que nós temos até hoje, é um livro fundamental para nosso embasamento. E nisso a orientação se voltou muito para os aspectos psicológicos, né? Porque ele era psicólogo, né? E com uma visão social também muito abrangente.
E ele, então, trouxe tudo isso para nós, e nós aqui abraçamos essa área, porque, infelizmente, no Brasil, nunca houve uma política pública de orientação profissional. Né? Não, tanto na educação, que a educação ela vem a partir de 1942, com a Lei Capanema, ela aborda, né, aquela questão da orientação educacional, dela, a orientação vocacional para jovens, estudantes, enfim, mas tem um passado ainda mais remoto. Essa é uma segunda etapa da orientação no Brasil, porque a primeira etapa ela está ligada ao mundo do trabalho. Como ela foi constituída nos países do hemisfério norte, estou falando em Ocidente aqui, né? Como ela foi constituída nos países do hemisfério norte e com certo atraso em termos de anos aqui no Brasil, como sempre acontece, né? O hemisfério sul, ele sempre segue com um pouco mais de atraso em termos de tempo, a não ser o coronavírus, que resolveu nos abraçar antes de uma vacina. Seria tão bom, né? Se nós tivéssemos esse privilégio de estarmos aqui hoje já nos beneficiando com uma vacina, porque estamos sempre atrás dos acontecimentos. Infelizmente, nesse caso, não foi. Mas, enfim, a orientação foi assim. Então, com a segunda revolução industrial, que foi a da eletricidade, né, e foi muito significativa nas mudanças do trabalho, a orientação surgiu. E a orientação surgiu dentro de uma concepção de seleção, né? Seleção. E ela veio pela via dos testes psicológicos, naquela questão de colocar o homem certo no lugar certo. Né? Sim. Mas com vistas à produção, não necessariamente com vistas ao homem. Né? Pensando bem, eu preciso de um homem que seja produtivo. Então, eu preciso estabelecer aqui uma ciência que me ajude nisso. E a ciência foi justamente a ciência psicológica na questão dos testes. E quem representa muito isso é o Parsons, né? Frank Parsons. Em 1907, ele trouxe esse tipo de questão, né, esse tipo de instrumentos para nós, e aí que vieram os testes. Bom, os testes vieram, são utilizados, né, na questão da seleção de pessoal, e isso foi se vinculando à educação na necessidade que foi sendo vista, tanto no hemisfério norte quanto aqui, de fazer uma junção entre educação e trabalho. Ou seja, nós precisamos educar os trabalhadores para o trabalho. E aí nós também precisamos saber qual é o pendor deles, onde é que eles vão desempenhar o melhor trabalho, digamos assim, né? Então, aí que vem os testes, novamente, dentro dessa questão aí de colocar o homem certo no lugar certo, mas já o preparando para esse trabalho, não só na hora da execução do trabalho. Aí ela cai na educação, né? Tanto que a Associação Internacional, ela é chamada Associação Internacional de Orientação Escolar e Profissional, tá? Entendi. A sigla dela em inglês é IEAGV e a sigla dela em francês é IOSP. Né? E nós, para o nosso curso, inclusive, fomos muito, eu e a Dulce, no caso, né, que fomos quem idealizamos esse curso de formação, nós fomos muito por essa concepção, né, de uma orientação que caiba para todos. E a BOP também, foi, digamos assim, imprimir, quando cheguei lá, né, já vindo com ideias de fora e com know-how que me foi dado, com muito boa vontade, tanto na América do Norte e como na Europa, muito bem recebidos, né, como querendo fazer uma associação no Brasil, chegamos então a essa conclusão. Né? Entendi. Mari, não sei se ainda vai falar alguma coisa histórica, né? Tá. É daí que ela vem. Pronto. Outra coisa que eu queria perguntar a você, como é que você percebe o lugar da orientação profissional no mundo de hoje, né? Por quê? Porque como eu coloquei para vocês, assim, como formadora que eu sou e você também, né, que forma pessoas para trabalhar nessa área, a gente sabe das mudanças no mundo do trabalho, dessa reestruturação do mundo do trabalho, de todas as mudanças que vem passando na sociedade, né? Essa pressa cada vez intensa, né? Das pessoas, dos processos, nessa sociedade que a gente vive, que é muito imediatista, né? Então, assim, como é que você vê o lugar da orientação profissional hoje, né? Nessa sociedade? Roberta, eu vou ser bem sincera, como eu sempre sou, porque eu sempre milito nas minhas causas. A orientação profissional é uma causa para mim, é uma missão, né? E eu me sinto, assim, no dever de estar sempre de olho, sempre olhando, sempre observando, sempre analisando como que as coisas vêm. Não é por acaso que a BOP veio de um empenho meu também, não é por acaso que o Instituto do Ser até hoje se mantém e que o curso até hoje se mantém, porque sempre precisa-se, né, de uma análise das coisas.
Então, eu chamo isso de pensamento crítico, né? Mas não é o pensamento crítico pela crítica, para estar sempre contrapondo, ou necessariamente contrapor, não é isso. É o pensamento crítico no sentido da análise, um pensamento crítico igual a analítico, tá? Então, eu vou ser muito sincera aqui, eu vejo com imensa preocupação. E vou dizer por quê. Desde que eu entrei nessa área, eu a vi com imensa preocupação. Mas, com o tempo passando, eu tinha esperança de que as coisas pudessem se desenvolver de uma forma mais, falar assim, impressa, de uma forma rápida, eu diria, né? De uma forma, eu diria assim, mais ágil. E com mais elementos que nos tornássemos orientadores profissionais, muito além daquela pessoa que ajuda uma outra pessoa a escolher um curso universitário para ser a sua profissão futuramente. Ou ajuda a pessoa que já está no mundo do trabalho a ver as questões, nas suas questões, obviamente, né, só pelo lado da subjetividade, e sem dar uma importância tão grande como deveria, a meu ver, tá? Para aquilo que também a circunda, que a alicerça, que faz parte daquela pessoa como um sujeito que se constitui dentro de um contexto, ok? Então, eu vejo com imensa preocupação o quanto isso pouco evoluiu. No nosso curso, isso é tratado com muito carinho e de uma forma bastante profunda. Mesmo assim, eu não vejo as pessoas tão preocupadas com isso quanto eu gostaria que estivessem. Como orientadores profissionais mais completos, desculpa o termo, talvez não seja o mais adequado, mas vamos pôr entre aspas assim, orientações profissionais que fossem pessoas que não estivessem preocupadas só com práticas, pessoas que não precisassem se unir, desculpa, não é unir a palavra, mas assim, se firmar em técnicas de uma maneira tal que se elas não tiverem as técnicas, elas não sabem fazer uma orientação profissional. Fazer o processo, né? Sim. Elas não têm o suporte. Tá? Pessoas que não consideram que o sujeito é constituído dentro de um meio social e que uma orientação, ela é possível, cada orientação é uma, né? Em primeiro lugar, eu acho singular. Sim, eu não estou dizendo novidade, mas assim, cada orientação é uma e esta uma é circunstanciada não só na singularidade, da subjetividade daquela pessoa, que é constituída no objetivo, né? Não só nisso, mas também num contexto maior que a psicologia social e toda a teoria que eu estudei, que eu trabalho até hoje, trabalharei sempre, né, nas minhas aulas, enfim, que esse sujeito se constitui numa realidade e essa realidade também é muito diversa, cada um é uma, né? Então, uma coisa é você fazer uma orientação para um jovem que tem uma determinada condição social, outra coisa é você fazer com outro que não tem essa condição social, mas tem outra condição social. Uma coisa é você fazer com um profissional de nível superior, outra coisa que nem existe praticamente é você fazer com um trabalhador de nível médio ou de nível inferior, para ele se pensar no trabalho, né? Então, assim, eu tenho falado muito nas nossas reuniões de introdução ao curso EAD, em função dos objetivos, né, do curso, é assim, ó, nós precisamos vislumbrar, né, que a pessoa, além dela se constituir como alguém na sociedade, né, digamos assim, ela tem toda uma, digamos assim, ela tem a sua historicidade, né? E essa historicidade, ela precisa ser considerada e o orientador precisa conhecer isso, o orientador precisa saber o que significa uma sociedade. E aí vem os 3 grandes pilares da orientação profissional que eu sempre defendo, né? E que eu não é conclusão minha isso é histórico. A orientação, ela está no âmbito do psicológico, sim, mas do sociológico e do econômico, obviamente. E eu não vejo, daí minha preocupação, Roberta, voltando, eu não vejo os nossos orientadores preocupados e preparados nessa questão. E também me deixa um pouco triste de ver que não há muito interesse por isso. E vejo os nossos orientadores ainda, ou os nossos pretendentes a quererem muito instrumentos, técnicas, ferramentas. Esse termo ferramentas eu acho também um termo extremamente, assim, a ser conversado, entendeu? Porque isso é apenas um auxílio que nós temos para nós investigarmos algumas coisas, mas de nada adianta ferramenta, de nada adianta técnica, de nada adianta jogo, se nós não temos uma base muito sólida para sabermos o que fazer com aquilo.
Isso. Técnica, na definição de técnica, existe uma palavra que é fundamental, que chama-se resultado. Técnica é um meio que você utiliza, um procedimento que você utiliza, pode olhar no dicionário, né, para chegar a um resultado. Tá? Então, sim, ela é um auxílio, obviamente que ela é, mas ela não é tudo. E eu vejo nossos orientadores muito preocupados com isso, e me preocupa muito isso também. E eu fico me pensando assim, por que você acha que isso hoje é tão evidenciado? Né? Porque eu também concordo com você, né? Não que a gente não possa, nas nossas intervenções, utilizar dos instrumentos que nós temos, né? Mas assim, eu concordo plenamente com você de todo o cuidado que a gente tem que ter no uso deles. Mas por que você acha que isso é tão evidenciado hoje? Por que você acha que as pessoas buscam e estão atrás, muitas vezes, de técnicas do que de fazer uma formação? De técnicas do que de estudar a fundo, né, e ter essa visão mais analítica. Porque isso que você coloca, Marilu, eu também percebo na minha realidade. Eu percebo muitas pessoas atuando com orientação profissional que não tem formação, que não estuda, não sabe nem as teorias da orientação profissional que tem de carreira, né, assim, mas se enche de cursos e vão buscar técnicas de tudo que é forma para intervir. E eu acho isso uma prática também pobre, né? Eu acho uma prática pobre. Né? E vou te falar mais, Roberto, perigosa. Desculpa, pois é. Desculpa. E por que você acha que isso hoje é tão evidenciado? Você tem... Bom, Roberto, eu acho que isso começa, diríamos assim, na visão instrumental e na visão utilitarista das profissões. Menos analítica e mais instrumental, né? Com certeza. Menos analítica. Isso também denota, assim, falta de base. Isso denota falta de estudo. Isso denota praticidade além da conta, no sentido de que a nossa profissão é para a gente se sustentar. Óbvio, tem isso, mas isso não justifica que nós não possamos, nós tenhamos que ter tanta pressa. E a técnica, ela vem para te sanar ali num momento de pressa. Hoje eu estava refletindo e vendo uma notícia e pensei assim, eu acho que eu vou levar para a live essa comparação. Não sei se ela vai ser feliz, mas eu vou trazer. Assim como eu já trouxe aquela da Covid, eu vou trazer uma sobre o remédio, como é que chama? Este remédio que está sendo super debatido. Da corona, né? Que oxitocina. É oxitocina, né? Se não é muito parecido com isso o nome, viu? Muito mas tem uma polêmica mesmo em torno dele. Exatamente. Esse remédio é um remédio que serve... Cloroquina. Tá aqui, cloroquina. Tem cloroquina. Vamos lá. Cloroquina. Obrigada, esse remédio... Lívia. Obrigada, Lívia. Esse remédio é simplesmente para outros diagnósticos, né? Tudo muito bem. Eu comparo esse remédio às técnicas. Porque esse remédio, no desespero, ele está sendo utilizado ou está sendo debatido para ser utilizado, enfim, com prós e com contras. Os cientistas todos são contra, né? Porque ele pode trazer efeitos colaterais e ele é utilizado em outras doenças, enfim, foi feito para isso. E não tem um efeito, segundo dizem, que possa estar beneficiando as pessoas, né, acometidas pelo vírus, pelo corona. Bom, o que acontece? Ele é uma bengala, digamos assim, porque ele pode ser um bom argumento para as pessoas correrem atrás de alguma coisa, que mesmo que não vá dar certo, elas se sentem correndo atrás de alguma coisa e elas podem se apoiar. Como é que eu comparo isso com a técnica? É a mesma coisa a técnica em relação ao orientador profissional. Ele vai poder correr, ele terá um elemento ali que ele vai poder utilizar, mas não necessariamente da maneira como ele vai utilizar, ou o tanto que ele sabe utilizar, o aprofundamento que ele tem para justificar aquilo e para fazer as pontes entre aquilo e o seu orientando. Se ela não tiver isso muito bem colocado, vendo esse orientando como um todo, ela também vai ter uma bengala. O teste também. E a técnica também poderá ser visto como uma bengala. Bom, como eu estou aqui prontinho, eu já faço meu programinha aqui, eu já sei o que eu vou aplicar, não vou deixar ele lá parado falando alguma coisa que eu não vou saber lidar, então eu entro com uma técnica. Pessoal, eu quero ser muito justa. Eu não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, mas eu estou dizendo que as técnicas se prestam. E esse desespero das pessoas pela técnica não me deixam de ir ao encontro de um pensamento como esse, entendeu? Isso é falta, a meu gosto, de
fundamentação. E por isso que nós precisamos, na verdade, estudar muito. E por isso que a Roberta acaba de falar. Como é que nós vamos ser um orientador profissional de peso, né? Realmente donos da nossa área, no sentido de apropriados da nossa área para beneficiar o outro, se nós não temos nada além, digamos assim, de instrumentos, de recursos, enfim, desse tipo de coisa, e não temos a interpretação disso como seres humanos e, né, que compreendem uma realidade. Isso é ser um cientista social, isso é ser um cientista humano, entendeu? E eu acho tão interessante você estar colocando, tem alguns comentários aqui, Marilu, né? A Lívia, em algum momento, colocou aqui a questão econômica, utilitária, visão utilitária econômica, né? A Lívia colocou aqui. Então, tendo alguns comentários que estão passando, mas eu queria deixar claro também, assim, eu não sou contra a técnica, não sou contra o instrumento, eu sou contra ser usado ela de uma forma em que muitas vezes eu nem sei por quê e para que eu estou usando isso, né? Então, eu sou contra esse tipo de coisa. Tanto é que, assim, na universidade, às vezes, os meus alunos, estudantes, eles vão conversar com profissionais da área de orientação profissional. E sempre tem uma pergunta que eu faço para eles fazerem, e sempre, quando eles vão trazer a resposta, eu fico triste. A pergunta é o seguinte, muitos vão estar escutando, e alguns que estão escutando hoje aí já foram alvo dos meus estudantes. Alguns dão uma resposta maravilhosa, mas outros não conseguem dar a resposta. Eu vou dizer qual é a pergunta. Quais são os modelos teóricos da orientação profissional que respaldam a sua prática? Gente, falam de abordagem psicológica, né? Falam de temas relacionados à orientação profissional, mas não fala dos modelos teóricos que apoiam a prática dele. E eu digo, bom, se não fala nisso é porque ou não estuda ou não conhece. Quando eu vou ver, aí eu fico, por um lado, feliz, que é o quê? A grande maioria eu vejo que não tem formação na área, que foram entrevistados com ele. Quem tem formação, que eu conheço, a maioria que tem formação aqui em Fortaleza, eu já vou olhando, né? Se foi fulaninho que tem formação, deixa eu ver o que é que ele vai trazer, porque é para trazer um diferencial nisso, né? Então, esse exemplo que eu estou dizendo é um exemplo que me inquieta, porque eu digo que a gente tem que estar alicerçando a nossa prática. E a gente só alicerça a nossa prática, como você colocou, com a fundamentação. Não adianta eu ter muitas técnicas, não adianta eu apresentar as técnicas que eu conheço, se eu não só a fundamentação, eu vou um pouquinho mais além. A Marilu disse que ela é direta, eu também sou diretíssima, né? Eu vou até um pouquinho mais além. Se eu vou usar uma técnica que não foi criada por mim, não veio por mim, eu tenho que ter, no mínimo, a ética de botar lá embaixo de onde veio essa técnica, né? De colocar um rodapé, de explicar, de dizer, né? E muitas vezes o cuidado de como é que eu vou passar essa técnica para outras pessoas, né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas faltando um cuidado com isso, que para mim é uma questão ética, né? Assim, que eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? E aí eu lhe pergunto assim, qual é o papel, na sua visão, né, que você percebe da orientação profissional e os recursos? Porque eu sei que você também não é avessa à técnica, até porque, Marilu, você também você tem uma técnica aí, que você tem um curso, né, que você também está propondo de uma técnica. Queria até que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, qual é o papel que você percebe da orientação profissional, né? Assim, se você pode falar um pouquinho ao teu ver. Da orientação ou do orientador? Não, do orientador profissional, desculpa, do orientador profissional. Ah, tá. Como é que você enxerga? Qual é o papel do orientador profissional em relação a essa questão? Eu estou vendo uma pergunta aqui embaixo que está dizendo exatamente isso. Mostrando essa realidade que nós estamos falando. Quais práticas estão sendo adotadas para ser... Aí a pessoa pôs entre aspas, né? Eu não sei quem é porque não está aparecendo aqui. Para se adaptar a este cenário. Tá? Sim. Então, a pessoa está considerando um cenário, que é um cenário diferente, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não existem técnicas para isso. Você vai pesquisar de acordo com as tuas fundamentações, com os teus estudos, com aquilo que te interessa, com aquilo que você percebe, você vai escolher, no caso de utilizar alguma técnica ou algum teste, aquilo que você acha importante e interessante, tá? Você pode até criar uma técnica, não tem problema nenhum, né? Eu criei uma técnica num processo de orientação profissional como orientanda, que era uma pessoa de extrema
de extrema introspecção, uma pessoa buscadora, uma pessoa que aprofundava o pensamento, o raciocínio abstrato, que revelou coisas incríveis dessa pessoa. E eu fiquei com essa, é uma técnica sobre valores, tá? O título dela é O que é importante. E tem 4 instâncias da vida da pessoa, né? Que ela traz questões valorativas que são importantes para ela. Nesses 4 momentos, digamos assim, ou 4 instâncias, é melhor dizendo. E muitas vezes eu estou com uma outra pessoa na minha frente, né, após isso, e eu acredito que essa técnica vai ser interessante para essa pessoa e para esse caso. Eu vou lá e utilizo. Essa técnica na verdade, eu nem publiquei, porque eu só publico quando eu tenho muita certeza, né, de que as coisas vão dar certo. Como é essa das preferências e objeções, que é uma técnica que tem mais de 20 anos, eu estou publicando ela agora, já renovada, modificada, muito estudada, porque implica em categorias, né, implica em análise qualitativa das respostas. Então, assim, não é uma coisa simples. Mas eu diria, nós até podemos criar de acordo, mas nós só conseguimos também criar se nós estamos bem embasados, né? Eu criei como mestranda, na minha dissertação de mestrado, um questionário que as pessoas, elas começam a refletir sobre o que é o trabalho, na verdade, o que é o trabalho na sua vida, o que é se dedicar ao trabalho. Eu já falei isso em outras lives, mas assim, vocês vejam que é um questionário que veio de um estudo, de uma pesquisa de mestrado. Então, assim, não é uma coisa qualquer. Tá? E é uma coisa estudada, e eu continuei usando nos processos de orientação, para além da pesquisa que foi feita, e inclusive eu dou uma aula sobre isso, agora inclusive vai estar nas nossas videoaulas, né? Eu sempre dei uma aula pessoal, hoje eu já transformei isso em videoaula e ficou muito interessante. E assim, mas são coisas que você cria, porque você é um pesquisador, você também pode ser um cientista da área, se você tem essa base, né? Se você faz uma formação que é muito diferente de uma introdução, que é muito diferente de uma capacitação, ok? E aí, Roberta, se tu me permites, eu vou dar uma escorregadinha aqui para um tema que tem me preocupado muito também, que é essa questão de chamar de formação cursos numa área, e a orientação profissional, eu tenho visto isso, cursos de pouquíssimas horas. Gente, isso não é formação, né? Formação se justifica porque nos cursos de graduação, tanto de psicologia como de pedagogia, que são as áreas mais, digamos assim, que estão mais encarregadas, né? E a psicologia vai na frente dessa questão da orientação do Brasil, né? Eles não fazem essa formação. Isso eu não me canso de dizer, desculpe se eu estou repetindo, mas nós saímos de uma universidade como recém-formados, né? Digamos assim, autorizados a trabalhar como orientadores profissionais e não capacitados, porque você pode não ter feito a disciplina, ou não ter feito um estágio, ou não ter nem tido contato com essa área, ou ter feito como uma área optativa, entendem? Toda vez que eu estou na frente de uma turma, eu pergunto, gente, quem aqui fez a disciplina? Quase ninguém. Mas, Mari, você está colocando... Então, isso é formação. Eu me sinto à vontade para colocar, porque eu terminei na universidade, eu não vi nada de orientação profissional nunca, né, como aluna, tá? Não tive experiência em nada em orientação profissional. E fui trabalhar na área de escola e me chegou essa demanda de orientação profissional. Sim. E o que é que eu fui fazer? Buscar uma formação. Por quê? Claro. Porque eu digo, como é que eu vou trabalhar com isso se eu não tenho experiência, eu nunca tive? Por onde eu começo a ler, a estudar, né? Porque muitas vezes, quando chega para você, o que é que a gente vê na prática? Todo mundo querendo buscar o que fazer. O que é que eu vou fazer? Qual é a técnica que eu vou fazer? E muitas vezes a gente esquece de entender e compreender até mesmo que é orientação profissional, né? Então, a Joan, que é minha colega de faculdade, ela falou assim, avaliação psicológica não é testagem psicológica, orientação profissional não deveria se limitar à testagem de forma alguma. Eu acho que o teste ele é um recurso que a gente tem dentro de um subsídio de um processo. Quem utiliza só teste psicológico na orientação profissional é porque não tem autoconhecimento. Né? E muitas vezes eu fico pensando como é que é essa devolutiva. Eu sei que em algumas instituições escolares é difícil você ter uma orientação profissional como processo por uma questão de tempo, de limite de recursos, né? O profissional não faz só isso, então às vezes ele utiliza realmente só o recurso do teste psicológico. Mas eu também recebo na minha prática muitos desses jovens que foram tocados na escola, que a psicóloga trabalhou, então foi uma coisa boa por um lado, mas que ele continua com conflito. Porque nenhum teste psicológico vai resolver o conflito dele.
né? E que o conflito, Sim, muitas vezes, não com necessariamente é uma certeza. psicoterapia. É ele poder sentar, Sim, refletir, se apropriar, perceber quais são as questões que estão em torno, né? E que teste psicológico nenhum vai exatamente. dar conta disso, nem técnica nenhuma vai dar conta disso, né? Eu digo que Uhum. a postura ativa que o jovem tem que ter, que nós temos que ter durante o processo de orientação profissional, é muito interessante, porque a gente é um trabalho, como você diz, analítico mesmo, né? Por isso que Uhum. nenhum é igual ao outro. É psicoterapia de forma alguma, né? Mas assim, Não, isso que você traz das suas questões, das suas inquietações com relação à formação, eu também tenho, né? E eu queria assim que as sim. pessoas entendessem que a gente não é avesso à técnica, não, nem a instrumentos, né? Apenas a gente Nem a está aqui, teste, e nem nem a a teste, teste. né? A gente está aqui Aham. fazendo pensar do quanto é importante o cuidado que nós temos que ter, sabe? Marilu, eu já me deparei, né, na minha prática profissional, de receber alunos no processo de orientação profissional que foram trabalhados em escola e foram aplicados testes psicológicos, não tem nem validade mais esses testes, entendeu? Quer dizer, os profissionais não Com estão o quê? Se certeza. atualizando. Então, a gente tem que ter muito Isso, cuidado para essa atualização, que ela é constante. Então, se isso. você atua nessa área, se você Constante. optou Uhum. trabalhar nessa área, você precisa estar estudando Uhum. sempre. Não precisa só saber disso e daquilo e vou lá trabalhar e vou lá fazer alguma coisa. Uhum. Não faça isso, Uhum. não, né? Então, assim, Roberta, eu. oi, Uhum. pode Não, falar. pode terminar. Pode Não, terminar. aí eu ia Então, eu trazer uma assim. outra questão, né? A outra questão que eu ia trazer Eu para só quero. você. Não, então Tá, deixa eu só me fixar um pode pouquinho mais falar. nessa. Eu Tá, considero isso, porque assim, eu quero só fazer um parênteses. A Roberta, ela não só foi buscar um curso de formação, eu sou testemunha disso, porque foi comigo que ela foi falar na época, faz quase 20 anos isso, mas a foi. Roberta se preocupou. Tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Dá para ouvir. Ah, tá. A Roberta se preocupou em multiplicar a formação para as pessoas, né? Então não é por acaso que nós somos parceiras, né, no Instituto do Ser com a Roberta, porque ela se preocupou, a mesma preocupação que me moveu, até porque eu tinha feito um curso que não me satisfez de especialização em hipótese nenhuma, e era um curso, era o único que existia, era muito bem visto, tinha 2 anos de duração, mas eu vi que aquilo não ia me levar a nenhum lugar como eu gostaria, dentro do que eu entendia como orientação profissional, né? E aí pensei, digo, tá precisando alguma coisa aqui, né? Tá precisando, nós estamos precisando de formação. E aí me dei conta por quê. Então, inclusive, tem um artigo que está nesse livro aqui, que é esse aqui, né, da coleção Open em Ação, né, que é o primeiro capítulo, que eu tô inclusive mandando para pessoas que nem vão fazer nosso curso necessariamente, mas que estão indo nas reuniões sobre o curso de formação EAD, que se chama assim, ó, a formação de orientadores profissionais, um compromisso social multiplicador, tá? Então, isso já está até escrito, isso aqui que nós estamos conversando hoje, né, como uma reflexão muito importante do nosso papel e da nossa identidade como orientadores profissionais, né? Então, a Roberta, ela foi além, ela além de trazer para ela compartilhou, ela conseguiu fazer isso e hoje Fortaleza é um lugar muito forte nessa área, né, Roberta? E é graças É, à sua iniciativa, né? Isso é muito bom. tem muita gente E boa, tem uma, realmente. né? E então eu queria assim, eu queria deixar só marcado aqui nesse bloco da nossa conversa assim, pensem muito sobre que diferença, o que é um curso de formação, o que é um curso de capacitação, o que é um curso de introdução, tá? O que é um curso de atualização em orientação profissional, né? Mas eu diria assim, o que dá base para tudo isso é a formação, né? É um curso que, no nosso caso, ele tem 220 horas, né? Mesmo no EAD, tá? Diminuiu um Uhum. pouquinho, mas ele tem 220 horas, ele tem TCC. Então, assim, é uma reflexão realmente muito mais profunda, tá? Não estou dizendo que seja o único que existe, muito pelo contrário, vocês podem ver, mas eu acredito que, assim, que corra o Brasil e que tenha essa concepção também das questões sociais, eu acho que ele tem esse diferencial. Só para deixar marcado, né, essa Uhum. questão. A minha questão é assim, quais são as suas grandes preocupações, se eu posso colocar atuais, assim, na área? Né? Você pode dividir com a gente, assim, o que é que hoje te preocupa? A gente começou falando sobre isso, né? Mas, assim, o que mais te Aham, perfeito. preocupa, assim,
da área, né, Uhum. de orientação profissional. A Agnes está colocando uma coisa aqui, discussão fantástica, teoricamente respaldada, a fragilidade está em alguns dos nossos colegas psicólogos, vamos ver aqui, não acreditam ao P, a seriedade necessária, minimizando sua grande ação. Pois é, né, a gente lida com isso também, por Ah, isso que cabe a isso, gente todo o cuidado que a gente tem que ter de mostrar, né, o nosso trabalho, o nosso isso. diferencial daquilo que a gente faz. Mas quais são as suas Aham. preocupações? Olha, Roberta, eu costumo dizer, eu vou falar um pouco, eu vou falar rapidamente sobre as de sempre e vou falar um pouquinho sobre as atuais. Vou falar mais Tá. um pouco sobre as atuais. As de sempre, né, eu tenho uma tristeza, assim, muito grande, mas, ao mesmo tempo, dar-se conta disso, eu acho que é muito importante, eu sempre levo nas nossas discussões, né, que é assim, ó, nós tivemos que desconstruir um conceito de orientação profissional, estamos tendo, para construir em cima um outro conceito. É o que o Bohoslavski chama de método estatístico, né, e de método dinâmico, né? Uhum. Ele Isso, chama método dinâmico. abordagem estatística e abordagem dinâmica da orientação Uhum. profissional. Ou Isso. seja, como os testes foram quem deu, digamos assim, o instrumento, né, que deu o passo inicial para colocar o homem certo no lugar certo, depois para preparar o jovem para o trabalho, né? E depois que entramos, a psicologia entrou, então agora nós vamos preparar o homem, o lugar certo para o homem certo para o lugar certo, mas centrado no homem, centrado na pessoa, tá? Então é Uhum. isso, nós queremos, né, investigar quem é essa pessoa para ver o que tem lá fora que cabe para ela, tá? Sim. Muito bem, até aí é uma parte do nosso trabalho, né? Eu diria que é uma parte. Mas o teste, ele trazia uma coisa determinista, né? Claro, aí, qual é a epistemologia que existe aí, né? A do determinismo mesmo. Né? Quer dizer, Sim. o ser humano ele é determinado por condições, determinadas condições, né? É o positivismo, é a epistemologia do positivismo. Isso não cabe mais. Né? Mas tem testes que podem sim ser muito úteis, e tem duas coisas no teste que eu acho muito interessante. Uma é que normalmente é um estudo de profundidade. É É. cientificamente Para comprovado. poder ser Isso validado, é a né? grande diferença do teste da É. técnica, É. né? Que A a técnica validação. você faz ali um quadradinho com uma coisa de eu gosto e faço, não gosto, não faço. É muito O útil, curtigrama, né? desde Que que todo você mundo usa, né? tá, mas espere um pouquinho, você tem que ter É. muito conhecimento daquela Sim. pessoa para usar. Você tem que fazer a correlação disso com costurar isso com outras questões, né? Isso. Como é que você Vem vai do aproveitar? sujeito, tem a Isso. questão, né? Do que você investiga, do que vem de dentro e vem com relatividade, você só vale por isso, porque ele sozinho também não vai te dizer nada. Mas você Sim. vai fazer toda essa, vai pegar aqueles elementos que são muito preciosos e vai fazer. Agora, não teve um estudo prévio, não tem uma estatística, não tem nada disso. É outro princípio, Sim. né? Então, o teste, ele é muito válido nesse sentido. Né? Nós não podemos duvidar, em hipótese alguma, dessa questão. Só que o nosso problema Sim. é que os testes ficam defasados, né? Os testes nem sempre cabem no nosso contexto, eles cabem lá de onde eles vieram, né? De estudos de cientistas da área das humanas de outros países, enfim, não cabe necessariamente como ele está posto para nós, né? Então, tem todas Uhum. essas variáveis aí com o teste, né? Mas eu Isso. diria assim, que o teste e a técnica, né, dentro desse conceito de usar bem e de usar com fundamento, vai valer, tá? Sim. Isso é o Isso cuidado que deu. a gente precisa ter, né? Esse é o cuidado. Então, essa era uma das minhas preocupações, né? Que tu te perguntasse quais são as atuais, né? Sim. A minha preocupação atual, então, que eu disse que eu ia falar um pouquinho das de sempre, e eu só quero completar uma coisa. Então, nós tivemos que desconstruir muito uma ideia do teste vocacional e colocar-nos num processo de orientação profissional. Essa é a questão, porque essa pessoa está buscando uma profissão para ela futura, se preparar para uma profissão, ou trocar uma profissão, ou se aperfeiçoar dentro da sua profissão, é profissional. Não é nem ocupacional, nem vocacional, pode ser que tenha um vocacional aí sim, eu acredito nisso, que é aquela predisposição da pessoa, aquela motivação, enfim. Isso é uma outra discussão, dá para fazer uma live sobre isso, tá, Roberto? Então, Uhum. assim, mas nós tivemos que desconstruir, porque as pessoas até hoje chegam para nós e dizem assim, você faz teste vocacional? Gente,
até hoje. Tá? É isso que chega mesmo. É dessa forma que chega para nós. Isso a gente discute muito nas nossas aulas. Mas, enfim. Então, ok. Então, isso é o passado. E o presente ainda, né? Agora, tem um presente que está voltado para o futuro que me preocupa por demais. Que está voltado, está vinculado a toda uma concepção de vida e de profissão que nós estamos vivendo hoje, baseada em valores que eu vejo como valores muito perigosos, valores muito falsos, valores muito superficiais, que é a pressa, que é a questão do instrumental, que não é a questão do reflexivo, e você está lidando com o ser humano. Na divulgação, na questão de utilização de técnicas, na questão da não reflexão, até porque não dá tempo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? E isso me preocupa demais em duas questões, Roberta, só para terminar essa partezinha e depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Uma questão é o como fazer a orientação profissional. Como que eu pratico a minha orientação profissional? Desde que como eu a concebo, porque a concepção dela é que vai determinar o meu comprometimento com ela para eu chegar na minha prática, tá? Uhum. E como que eu divulgo o meu trabalho, ok? Como que eu posso levar as pessoas a acreditarem ou não acreditarem, mas enfim, o meu dever de colocar as pessoas a importância, a seriedade, a profundidade desse trabalho. E como que eu executo, então, esse trabalho. Mas como eu coloco para as pessoas que vão utilizar esse trabalho para a sociedade, tem me preocupado muito. E eu acho que a quarta revolução industrial é uma responsável por isso, mas os responsáveis somos nós, porque nós é que temos que utilizar os nossos métodos, os nossos meios, os nossos instrumentos e ferramentas, então, de divulgação, de uma maneira ética, que isso vai ser construtivo e que isso não vai dar uma impressão, assim como os testes dão, muitas vezes, não é na qualidade deles, mas é por serem tidos como únicos, né? Sim. De que orientação profissional é uma coisa que tu pode fazer e ainda mais com o EAD. Estou muito preocupada com isso. E isso é tão verdadeiro que você coloca, que às vezes no senso comum a gente recebe pais com essa visão, né? Quando a gente vai conversar um pouquinho o processo, que eu não tenho como prever a quantidade de encontros, porque eu ainda nem comecei com o filho, né? Como é que eu trabalho? E quando você traz, o que a gente mais escuta é assim, Ave Maria, mas não é só aplicar uns testes e dar o resultado? Não pode ser dessa forma, né? E aí, gente, eu sou muito sincera para colocar para vocês, assim, eu já tive pessoas que eu já coloquei, não, eu não trabalho só dessa forma. Então, pode ficar à vontade, assim, se você conhecer outras pessoas que trabalham dessa forma, eu não trabalho só dessa forma, porque eu não acredito, né? Aí tem uma pergunta aqui que, assim, na verdade, tem várias afirmações. A Lise colocou, parece que o trabalho se limita ao resultado dos testes que as pessoas ainda não conhecem. E a Raquel coloca aqui, como deveremos divulgar? Você falando da divulgação, né? Assim, ela pergunta isso, deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa, tá? Entendendo e concordando perfeitamente. Lembra bastante aqueles testes de internet, super genéricos, sem qualquer embasamento, nenhum embasamento, que não tem, né? As meninas, concordo da facilitando escolhas, concordo, sempre sabendo o objetivo de cada um dos instrumentos, seja teste, seja técnica, né? Então, assim, Marilu, como divulgar? Você falou aí da divulgação, a Raquel fez uma pergunta aqui, como deveremos divulgar? Gente, nós temos uma tradição na psicologia, né, de termos muito cuidado com a questão da divulgação do nosso trabalho e fomos até forjados, eu digo assim, principalmente eu que sou das gerações mais antigas da área, né, que é assim, a gente não divulgar em princípio, porque corre-se um risco muito grande de expor subjetividades ou de expor não que a gente vai expor a pessoa, mas expor esse trabalho de uma forma que ele possa ser um trabalho visto como algo que é superficial, enfim. Sempre com essa preocupação mesmo da ciência psicológica, de resguardar a ciência psicológica. Tem um fundamento nisso? Com certeza tem. Então, agora, nós então
né? Eu posso dizer que eu me considero uma pessoa que foi, que refletiu muito sobre isso, que foi muito vítima, entre parênteses, dessa coisa de não poder divulgar, que nunca me conformei muito, mas também jamais ousei, né, chegar em divulgar isso de qualquer maneira. Então, eu diria assim, não é, eu aprendi com uma pessoa que se chama Bruno, como é que é o Bruno do empreendedorismo para psicólogos, de Juiz de Fora. Bruno, Tem dois alguém tipos de deve saber o Bruno. sobrenome dele. O Bruno, eu São fiz um dois curso Bruno. com ele, semana em São Paulo, e Bruno Soalheiro. Eu fiz um curso com ele em São Paulo sobre isso, e ali eu vi seriedade. Eu vi uma pessoa que nos mostrou o quanto a divulgação de um trabalho, seja clínico, seja de orientação, né, seja enfim, qualquer trabalho nesse nível psicológico pode, que trabalha a saúde mental, ele pode ser importantíssimo para que as pessoas comecem a se acostumar com esse tipo de coisa e a incluírem isso nas vidas delas, e elas poderão evitar coisas incríveis. Vou dar um exemplo assim, super contundente, que eu nem vou contar aqui, porque um dia vocês podem fazer um curso com ele e ter esse exemplo, é muito importante lá no contexto que ele traz, é um contexto pessoal dele. Nem poderia fazer isso aqui. Mas eu devo dizer, então, que eu comecei a me convencer disso. Ele diz assim, se existe o Outubro Rosa, né? Existe o Novembro Azul, isso quando eu fiz o curso, né? Como que a gente poderia ver alguma coisa? Isso tem algum mal que houvesse alguma coisa, um mês para se pensar na saúde mental? Claro que não, né? Entrar no aspecto da psicologia. Então aí a gente eu comecei a ver o que poderia. E eu acho que uma divulgação tem que ser uma divulgação que mostre consistência, né? Que mostre um currículo dos profissionais que seja consistente, que tenha estudos, né? Que tenha preparação para aquilo, né? Que tenha uma tradição, ou que esteja em processo de formação de uma tradição, né? Até vender alguma coisa que você produziu, eu vejo que se precisa de tempo. É o que acontece com os testes, você precisa testar, você precisa, mesmo que seja uma técnica, um exercício, alguma coisa, um método, né, que você criou, você precisa testar. Você tem que estar embasado em alguma teoria que te suporte para fazer a compreensão de sujeito que aqueles teus orientandos vão te exigir, né? E isso você precisa colocar na sua divulgação. Então, Marilu, assim, a gente tem 4 minutos, viu? Opa, então desculpa. Eu já me estendi. Teve gente perguntando aqui, tem muita coisa. Em critérios de divulgação que sejam absolutamente sérios e que possam passar uma credibilidade real para as pessoas. Porque se você acredita e você tem o fundamento, você vai passar credibilidade. Pronto. Para terminar, bem sucinto, porque tem 3 minutos aqui, né? Vai já cair. Uma pessoa perguntou que para ser formação, quantas horas tem que ter o curso para ser formação? Existe uma quantidade de carga horária para ser considerado curso de formação? Não existe. Não existe. Existe para especialização, que são no mínimo 360 horas, tá? Mas a especialização, ele inclusive vai além com algumas disciplinas que são disciplinas de metodologia científica, disciplinas de didática, coisas assim, muitas vezes, né? E ao ser, em sendo reconhecido, ele só pode ser reconhecido pelo MEC se ele estiver vinculado a uma universidade, ponto. 360 vinculado pelo MEC. Curso, eu diria assim, um curso de formação com menos, o nosso, no caso, hoje, no EAD tem 220 horas. Eu acho que um curso de formação com menos de 200 horas, não, eu diria assim, tem muito material, tem muito que se estudar, né? Deixa tem eu muito que se abordar. Agradecer aqui, senão vai cair. Gente, eu queria agradecer a Marilu. Eu sei que inquieta, incomoda, mas às vezes o que incomoda, inquieta precisa ser dito, né? Obrigada pela participação de todo mundo aqui. Vai ficar no IGTV, vai ficar, né, gravado. Depois eu boto lá na minha página no YouTube, viu? Marilu, 1 minuto. Quer falar alguma coisa? Claro, eu quero agradecer a vocês, eu quero dizer que se eu inquietei vocês, eu acho que é para o bem, tá? Eu não trago essas minhas inquietações e que refletem na minha prática e no meu papel de formadora também.
sem considerar isso, né? É para nós nos aliarmos, é para nós crescermos, é para nós fazermos essa área crescer, ter valor, porque eu acho que essa área tem um valor imenso. E vai ter mais ainda com todas as mudanças que estão vindo aí. É isso, Pronto. gente. Foi um Gente, grande prazer obrigada. estar com você. Obrigada, tá? Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo. Qualquer